Meus amigos, nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos referentes à apostila número 5. Estamos trabalhando o capítulo 16, a parte de hidrostática, e hoje nós iremos efetuar as resoluções das tarefas propostas. Inicialmente, eu vou fazer uma rápida revisão com você, para que você tenha oportunidade de acompanhar o raciocínio das questões e tirar suas dúvidas quando achar necessário. Para que a gente lembre do assunto pertinente, a gente vai citar aqui o Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal é aquele que é utilizado para a explicação das prensas hidráulicas. O que a gente tem no Teorema de Pascal? Você tem uma variação de pressão no interior de um determinado líquido homogêneo e essa pressão ela se transmite de forma integral em todos os pontos desse líquido. É o que acontece, por exemplo, no macaco hidráulico. É o que acontece, por exemplo, nos elevadores. A relação matemática utilizada para efeito de cálculos é força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Quanto maior a diferença entre as áreas 1 e 2, menor será o esforço para que você, por exemplo, coloque um corpo em equilíbrio sendo suspenso por uma determinada força. Segundo aspecto que a gente queria lembrar com você é o Teorema de Arquimedes, também conhecido como empuxo. O empuxo é a força que fluidos como líquidos e gases fazem com relação aos corpos que estão no seu interior. Esta força tem sentido e direção vertical e de baixo para cima. Trazemos, portanto, o empuxo como uma relação direta entre a densidade do líquido, o volume deslocado e a gravidade. Quando mergulhamos um corpo em um líquido, notamos que o seu peso aparente diminui. Lembre-se, por exemplo, de quando nós levantamos alguma criança dentro de uma piscina, o esforço nosso é bem menor do que quando estamos fora. Esse fato se deve à existência de uma força vertical, de baixo para cima, exercida pelo líquido sobre o corpo, e esta força nós denominamos de empuxo. Como se faz o cálculo? A densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. dVg. Pode utilizar a terminologia devagar para lembrar do empuxo. Bom, nessa questão número 1, a gente tem a seguinte situação. Quando um peixe morre em um aquário, verifica-se que imediatamente após a morte ele permanece no fundo e após algumas horas, com a decomposição, são produzidos gases dentro de seu corpo e o peixe vem à tona, flutua. A explicação correta para esse fato é que com a produção de gases, vamos raciocinar. O que aconteceu? Quando o peixe morre, o seu peso supera o empuxo, ele desce, ele fica lá embaixo. Acontece que com o processo de decomposição são produzidos gases no interior do peixe e ele vem a flutuar. O que aconteceu? O volume do corpo aumentou. Como o volume do corpo aumentou, aumenta também o seu empuxo. Por quê? Porque o empuxo é a densidade vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Se eu aumento o volume, eu aumento o empuxo. O empuxo é uma força de baixo para cima. Então, o que é que justifica essa situação? Lembrar, o volume do corpo aumentou, consequentemente aumentou o empuxo. A densidade permanece, bem como a gravidade. Vamos às alternativas. Letra A, o peso do corpo diminui. Não. Letra B, o volume do corpo aumenta. Sim. Aumentando o empuxo. Exatamente. Questão de número 1, portanto, na nossa sequência de exercício, letra B de bola. Na questão de número 2, nós temos a seguinte situação. Um cubo de gelo a 0 graus Celsius, preso a uma mola, é totalmente imerso em um recipiente com água a 25. Primeira coisa que você tem que fazer, se eu tenho um cubo de gelo a 0 graus Celsius, ele está imerso em água a 25, o corpo quente, no caso a água a 25, cede energia na forma de calor por corpo mais frio, que é o gelo. O que é que vai acontecer aqui? Sem dúvidas, nós vamos ter um processo de fusão do gelo. Isso aqui, antes de começar a fazer o exercício, você tem que ter o discernimento de perceber. À medida que o gelo for se fundindo, o que é que podemos afirmar? Bom, o que é que a gente pode afirmar? Inicialmente, o que é que acontece com a mola? Ela está comprimida, então o gelo é menos denso que a água. Após a fusão do gelo, o que é que acontece? A mola vai retornar ao seu comprimento inicial. Ela vai ter essa situação. Então, o que é que a gente vai ter? À medida que vai fundindo, à medida que vai fundir o gelo, a mola aumenta seu tamanho. Por quê? Em função dessa fusão. Então, vamos às alternativas. O comprimento da mola permanecerá constante? Não. Inicialmente, a mola se encontra comprimida. O gelo é menos denso do que a água. Tanto é que se você colocar o gelo dentro da água, ele flutua. Após a fusão do gelo, a mola vai retornando ao seu comprimento natural, ou seja, ela vai aumentando. Letra A, o comprimento da mola permanecerá constante? Não. Letra B, o comprimento da mola irá aumentando. Novamente,
Resposta, letra B, na questão de número 2. Questão de número 3, eu tenho aqui uma ilustração de uma peça de artilharia antiga que está submersa. Ela está aqui embaixo, ó. Ela tem uma massa de 1 vezes 10 a terceira quilograma. Vou anotar aqui, massa de 1 vezes 10 a terceira quilograma. Está submersa. Seu volume é de 2 a vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. Que se encontra lá embaixo, em repouso no fundo de um lago. Para tanto, prende-se à peça um balão. Olha aqui o balão. Colocamos aqui um balão para quê? Para que ele tente, através do empuxo, puxar essa peça. Para tanto, prende-se à peça um balão que é inflado com o ar até atingir o volume V. Supondo desprezível o peso do balão e do ar em seu interior e considerando a densidade da água 1,0 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, qual é o volume mínimo necessário para içar esta peça? A gente vai ter que procurar o V, né? Vamos raciocinar? O que é que a gente tem para cima? Para cima nós temos o empuxo do balão e o empuxo da peça. Raciocine comigo, ó. Para cima nós temos o empuxo do balão, porque o empuxo é em fluidos e os fluidos são líquidos e gases. E também vamos ter o quê? O empuxo da peça. Para baixo, o que é que nós temos? Para baixo nós só temos quem? O peso dessa peça. Beleza? Então, ó, esse é o primeiro passo. Sabemos que para cima nós temos o empuxo do balão mais o empuxo da peça. E para baixo, apenas o peso. Como é que se calcula a densidade? Massa vezes volume, dividido por volume. E como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. O empuxo ele é calculado pela densidade vezes o volume vezes a gravidade. Vou calcular o empuxo do balão, somar com o empuxo da peça, calcular o peso, que é massa vezes gravidade, e fazê-los um igual ao outro. Vamos lá? Perdão. Vamos lá. Densidade vezes volume vezes gravidade, mais densidade vezes volume vezes gravidade, igual a quem? Massa vezes gravidade. Vamos substituir? Vamos lá. Quem é a densidade da água? Bom, 1 vezes 10 a terceira. Vezes o volume que eu conheço? Não, vou chamar de V. Vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade, Vanks? A gravidade é 10. Mais densidade, 10. 1 vezes 10 a terceira. Volume, 2 vezes 10 a menos 1, o volume da peça. Gravidade, 10. Quanto que é a massa? A massa é 1 vezes 10 a terceira, vezes 10. Bom, o que é que a gente tem aqui? Deixou de ser física, amigos. Agora ficou matemática básica. Vamos ver aqui. 10 a quarta V mais 2 vezes 10 a terceira com 10 é 10 a quarta, menos 1, 10 a terceira. Igual 10 a terceira vezes 1, 10 a quarta. Seria interessante que todos estivessem com a mesma relação, né? Se todos estivessem com a mesma relação, ficaria mais fácil nós trabalharmos. Então, o que é que sugere fazer, Vanks? Eu vou fazer assim, ó. 10 a quarta V mais 0,2 vezes 10 a quarta. Olha o que eu fiz, ó. Aumentei o expoente diminuindo um número aqui no 2. Igual a 10 a quarta. O que é que você vai fazer? Todo mundo, 10 a quarta facilita você calcular. Então, você vai deixar assim, ó. 10 a quarta V igual a 10 a quarta menos 0,2 vezes 10 a quarta. Vanks, tem 10 a quarta em todo mundo. Vamos simplificar? 1. Vai ficar 1 vezes V, dá V, 1 menos 0,2. Quanto é o nosso volume? 1 menos 0,2. Vai dar quanto isso? 0,8 metro cúbico. Essa seria a nossa resposta. Nós não temos alternativa nesse exercício, você pode simplesmente deixá-lo assim. Questão de número 4, ele traz para nós uma esfera maciça e homogênea flutua na água. Opa, se ela flutua, o que é que eu posso concluir? Se ela flutua? Se ela flutua, o peso vai ser igual ao empuxo. Pronto, é isso que você tem que raciocinar. Se ela estiver lá embaixo, o peso é maior do que o empuxo. Se ela estiver lá em cima, o empuxo supera o peso. Bem, o que é que a gente vai fazer aqui? Lembrar das relações matemáticas. Qual é a relação matemática do peso? Massa vezes gravidade. Qual é a relação matemática do empuxo? Densidade do líquido vezes volume vezes gravidade. Vamos cancelar a gravidade aqui? Bom, quanto que é a massa? Eu não sei quanto é a massa, mas eu sei que, olha para cá, densidade é massa sobre volume, concorda comigo?
Então, o que você poderia fazer aqui? Você poderia fazer assim, passa esse moço para cá, ia ficar V, olha só, V vezes D igual a massa. Pronto. Então, vamos aqui, ó. D vezes V igual a quem? A D vezes quem? Vezes V. Lembrando que aqui a gente tem a massa, a estrutura maciça, e nós temos a parte que está imersa, ó. Eu tenho uma parte que está imersa aqui dentro d'água. Bom, os volumes, eles não vão sofrer modificações. Por quê? O V é o V. Só que quando eu digo que tem 1/4 imerso, então o que é que eu vou fazer? Eu tenho 3/4 submerso. Aqui é 1/4. Aqui vai ser quanto? Não está no texto, mas você tem que saber. Se você já tem 1/4 lá fora, 3/4 estão no seu interior. Então vai ficar como? Densidade vezes volume igual a densidade do líquido, que é quanto? Aqui é do líquido, né? Quanto é o líquido? É a água. A água é 1. E o volume, quanto é que vai estar submerso? 3/4. O que é que você vai fazer aqui? Cancele os V's. Densidade é igual a 3 sobre 4. Quanto é que vai dar isso, Vanks? 0,75. Pronto. Unidade, grama por centímetros cúbicos. A nossa resposta à questão 4, 0,75 gramas por centímetro cúbico. Não tem alternativa também, deixe desta forma. Questão número 5, ele fala de um macaco hidráulico que consta de 2 êmbolos. Ele vai explicar o que é um macaco hidráulico, certo? Consta de 2 êmbolos, um estreito que comprime o óleo e o outro lá que suspende a carga. Aqui a gente trabalha assim, ó. Vou fazer um desenho bem rústico para você entender. Aqui eu tenho, de um lado, força 1, área 1. E aqui do outro lado eu tenho força 2, área 2. Quanto maior a diferença destas áreas que eu estou pintando aqui, que são áreas circulares, quanto maior a diferença entre elas, menor será o esforço que você vai ter que vai desprender. Lembre que essa área é cilíndrica e a área de uma circunferência ela é π vezes raio ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque nesse exercício o autor não trabalha com área, ele trabalha com diâmetro, e aí você tem que ficar muito atento. Então vamos lá. O macaco hidráulico consta de 2 êmbolos, um estreito, que comprime o óleo, aqui ó, e o outro largo, que suspende a carga, aqui. Isso aqui é a área 1 e aqui é a área 2. Bem, vamos lá. Um sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar a força, essa é a função da prensa hidráulica, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 kg usa seu peso para pressionar o êmbolo. Ó, ele vem aqui para cima. Tá? A força 1 vai ser o quê? A força 1 vai ser o peso do homem. Olha lá, ó. Força 1 igual ao peso do homem. Depois a gente vai procurar a massa do homem para descobrir qual é o peso. Vamos lá. O caminhoneiro tem massa 80 kg. Então vamos logo fazer isso. A força 1 vai ser 80 vezes 10. Vai dar quanto? 800 newtons. Ele vai ficar aqui em cima, tá? Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 kg usa seu peso para pressionar o êmbolo pequeno com o pé. Considerando que o sistema de válvulas não interfira significativamente sobre a pressurização do óleo, podemos suspender uma carga máxima de quantos quilogramas? Considere. Diâmetro do êmbolo menor, 1 centímetro. Amigos, se o diâmetro é 1 centímetro, quanto é o raio? O raio é 0,5. Por que você está fazendo isso? Porque eu não trabalho com diâmetro, eu trabalho com raio. E o êmbolo maior, 6 centímetros. Se o diâmetro é maior, é 6 centímetros, o raio 2 vai ser quanto? Vai ser 3 centímetros. Vamos fazer a relação matemática usando o que a gente conhece na matéria de prensa hidráulica. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. O exercício fácil de resolução vai ficar assim, ó. 800 sobre... Como é que eu vou fazer aqui com esse 0,5? Não vai colocar 0,5 aqui, não. Isso aqui é só o raio. Você tem que fazer πr ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Π vezes 0,5 ao quadrado. E aqui, Vanks? Força 2, que eu quero saber quanto que é que eu suspendo, né? Ele quer saber isso. Quanto é que você consegue suspender com o peso do homem em cima do menor dos êmbolos? Vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 800. Eu vou cancelar esses π's. 0,5 ao quadrado é 0,25. F2, 9. Van, o que você quer fazer aqui? Multiplicar o produto dos meios com o produto dos extremos. Como é que vai ficar isso? Bom, 800 vezes 9 dá 7.200. F2
vezes 0,25 igual a 7.200. F2 vai ser igual a 7.200 dividido por 0,25. Dividir por 0,25, amigos, é a mesma coisa de multiplicar por 4. Vai dar 28.800 newtons. 28.800 newtons. Qual foi a pergunta? A pergunta foi qual era a massa do corpo que o homem ia conseguir levantar. Se você consegue suspender 28.800 newtons, basta dividir isso aqui por 10 que você descobre a massa. A massa que ele consegue suspender vai ser 2.880 quilogramas. Olha só, um simples macaco com um raio de 3 centímetros e o outro lado um raio de meio centímetro e outro lado de 3 centímetros, um homem de peso 80 kg consegue suspender um corpo de 2.880 kg. Olha que maravilha. Resposta letra A na questão de número 5. E na questão de número 6 nós temos uma situação de uma jovem deitada numa prancha de madeira que flutua, mantendo a face superior no mesmo nível da superfície da água. Aqui, ó. A prancha tem 2 metros de comprimento, 50 de largura e 15 de espessura. O que é que eu consigo se eu multiplicar essas três medidas? O volume da prancha. As densidades da água e da madeira são respectivamente 1.000 kg por metro cúbico e 600 kg por metro cúbico. Por isso que a prancha flutua, ela tem uma densidade menor do que a da água. Nessas condições, pode-se afirmar que o peso dessa jovem é quanto? Bom, o que é que a gente vai fazer? O que é que nós temos para baixo? Nós temos o peso da pessoa, mais quem? O peso da prancha. Estas forças são forças que a gente observa facilmente de cima para baixo. O que é que nós temos para cima? O empuxo. Ela não tá em equilíbrio? Tá. Então o que é que você vai fazer? Um igual ao outro. Você vai fazer peso da pessoa mais quem? O peso da prancha igual ao empuxo. Como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. Você vai pegar os valores que você tem. O peso da pessoa é o que você está procurando. Então, você vai só colocar o P. Mais. E o peso da prancha? Como é que a gente faz peso? Como é que a gente faz peso? Peso é massa vezes gravidade. O que é que a gente poderia fazer no lugar de massa vezes gravidade? Estão lembrados? Densidade não é massa sobre volume? Você pode fazer assim, ó. M igual a D vezes V. Ah, entendi. Então, eu posso fazer a densidade e depois fazer o cálculo em cima da massa. Fazer, por exemplo, 600, que é a densidade, vezes o volume do corpo. Muito bem. Por quê? Porque peso da prancha é massa vezes gravidade, não é? Então, é só fazer isso, ó. Aí aqui do outro lado você faz densidade do líquido vezes volume do líquido vezes a gravidade. Bom, peso mais massa vezes gravidade. Você vai colocar no lugar de massa dV. dV vezes G igual a densidade do líquido vezes volume do líquido vezes gravidade. O que é que você vai fazer agora? Deixa o P aqui que você não sabe quanto é o que você está procurando. É o peso dessa pessoa. Deixa bem aqui. PP. Quanto é a densidade? Densidade que você vai usar aqui é quanto? 10. Não, desculpe. Densidade aqui vai ser quanto? 600. A densidade lá da prancha, tá? 600. Vezes. Como é que eu calculo o volume? Para você calcular volume, você faz multiplicação de 3 medidas. Quais são as medidas que você tem aí? Quais são as medidas que ele te deu? 2 metros vezes 50 centímetros, você coloca 0,5. 15 centímetros, você coloca 0,15. Vezes, quanto é a gravidade? 10. Do outro lado, quanto é a densidade da água? 1.000. 1.000 vezes. Volume é o mesmo, que é o volume do líquido deslocado. 2 vezes 0,5 vezes 0,15. Vezes quem? Vezes a gravidade, que é 10. Nossa, Vanks, que conta grande. Não, não é grande. É simples. Olha lá. Vamos fazer aqui. 600 vezes essa galera aqui. Vamos ver quanto que dá isso aqui? 2 vezes meio vezes 30. Vamos fazer essa conta aqui para você. 2,5,15. Isso aqui vai me dar 0,15. 0,15 vezes 600
dá 90. Vezes 10 dá 900. Igual a 1.000 vezes 10 dá 10.000. Vamos fazer aquela continha dentro do parênteses. Essa continha eu acabei de fazer. 2,5,15 dá 0,15. 0,15 vezes 10.000. Ponto 15, 10.000. Isso aqui vai me dar 1.500. Você está procurando o peso da pessoa. Como é que vai ficar? 1.500 menos 900. Isso aqui vai me dar 600 newtons. Sabe quanto é o peso dessa jovem? 600 newtons. E quanto é que seria a massa? Não foi perguntado, mas se ela perguntasse, 60 quilogramas. Resposta da questão número 6, letra A. Bom, o que é que a gente pede agora a você? Que refaça os exercícios, procure, dentro das tarefas propostas, um instrumento para reforçar o seu conhecimento, tá? Qualquer dúvida que você possua, estou à sua disposição, pode começar a fazer as perguntas agora. Utilize os nossos canais de comunicação, assista às nossas aulas no canal do YouTube e faça um bom proveito daquilo que a gente estudou. Um grande abraço, tudo de bom.